Locke começa o trabalho falando que o person é o thinking thing, o que significa que o person, a pessoa, na verdade, não é uma matéria, ele é um ser pensante. A pessoa seria uma espécie de ser que pensa, ser que tem sensações, ser que sente. É um ser, digamos que, composto por uma matéria contínua e imutável. Então, o Locke coloca o raciocínio do self na ideia de consciência e pensamento. Nesse momento ele faz uma espécie de ligação com a ideia de memórias do passado. Um ser, no caso a pessoa, o person de Locke, ele é composto por uma sucessão de conhecimento, de memória, de experiências, e não necessariamente a partir de uma sucessão de matéria. Então a gente entra naquele dilema, né? Que o ser humano ele é composto de matéria biológica que está se renovando todos os dias. O ser humano é composto de células. Essas células vão se dividindo, multiplicando, se substituindo. Então o que faz o mesmo ser humano ser a mesma pessoa se ele está em constante mutação? O que faz o mesmo ser humano ser a mesma pessoa é essa continuidade de conhecimento, continuidade de lembranças. Isso segundo a visão de Locke. Então, nesse momento eu abro e raciocino sobre aquela ideia do barco de Tísios, né? Aquele raciocínio de que, imagina o barco que Tísios viajou e todas as vezes que ele chegava de viagem no porto, algumas peças eram substituídas. Aí chega um determinado momento em que todas as peças já foram substituídas, né? O tempo foi passando, 200 anos depois esse barco já era do bisneto de Tísios, e todas as peças já foram substituídas. Será que é o mesmo barco ou será que é um barco diferente? Então os filósofos da época, eles se dividiam nesse dilema exatamente porque eles imaginavam que, para algumas coisas, né, vamos imaginar que você quer fazer uma investigação, que é o forensic. Você quer fazer uma investigação sobre uma morte que aconteceu naquela época. Tudo bem, as peças antigas, elas são necessárias. Agora você vai pensar num modo legalmente registrado, qual que é o barco que pertence à família do Tísios? É aquele com as peças renovadas. Então depois, eu esqueci o nome do filósofo que trouxe uma outra ideia, até dando um plus nesse raciocínio, que foi o Thomas Hobbes, que ele falou de uma forma diferente, essa mesma ideia de continuidade. Beleza, imagine que você foi trocando todas as peças do barco de Tísios, aí você pergunta 200 anos depois, esse barco continua sendo o mesmo barco de Tísios que ele navegou há 200 anos atrás? Claro que tecnicamente não, mas ele continua sendo o barco de Tísios? Alguns filósofos acham que sim, porque tem essa ideia ligada na continuidade, ligada no legal. Mas aí o Hobbes veio com uma proposta um pouco diferente. Imagine que as peças foram sendo substituídas e guardadas. Quando 100% das peças foram trocadas, uma pessoa pegou e montou um outro barco com as peças antigas. Aí entra a pergunta, qual dos dois seria o barco de Tísios? Aquele montado das peças antigas ou aquele que foi se renovando com o passar do tempo? Então, mais uma vez, os filósofos se dividem e o raciocínio volta ao ponto de vista que se quer tomar, né? O barco de Tísios pode ser aquele que se renovou ao longo do tempo. Se você for olhar num cartório, por exemplo, de registro, é aquele que se renovou. Assim como o barco de Tísios, para uma pessoa que quer analisar um acidente que aconteceu ou um assassinato que aconteceu há muito tempo atrás, vai ser aquele que foi construído a partir das peças antigas. Então, isso tudo tem relação com o ponto de vista. Então, quando a gente traz para a continuidade do ser humano, o ser humano vai se renovando, as células vão se renovando. E o que é que faz essa continuidade, que seria esse raciocínio de identidade do ser humano, o self-identity de Locke? Essa continuidade está nas lembranças, está na consciência. Então, continuando agora, o trabalho de Locke, então, a pessoa para Locke é essa continuidade de pensamentos, enquanto o homem é aquele ser biológico que não necessariamente está ligado ao raciocínio de pensamento. Então existe a possibilidade de existirem duas pessoas em um mesmo homem, como a consciência dupla personalidade, por exemplo, como existe a possibilidade científica, né, de existirem uma pessoa em dois homens. Se você puder transferir toda a consciência para essas duas pessoas. Mas bom, vou voltar nisso mais para frente. Bom, então aí entra um dilema, que é a interrupção de memória, porque você pensa, beleza, eu sou
a mesma pessoa que eu era quando eu era criança, porque eu tenho uma certa lembrança de mim quando eu era criança, mas eu não consigo lembrar, por exemplo, hoje, de uma coisa que eu lembrava quando eu tinha 20 anos, de um episódio que aconteceu quando eu tinha 6. Então, vou tomar de novo. Quando eu tinha 20 anos, eu conseguia lembrar de uma coisa que aconteceu aos 6 anos de idade, por exemplo, o exemplo do livro. Aos 20 anos, a pessoa lembrava que aos 6 anos de idade ela roubou chocolate no supermercado. Já aos 40 anos de idade, ela lembra do que aconteceu aos 20, mas não consegue lembrar que roubou chocolate aos 6. Como que essa pessoa continua sendo a mesma? Na visão de Locke, você não precisa resgatar 100% da lembrança. Essa continuidade de consciência e de lembranças que fazem a pessoa, e não necessariamente 100% da lembrança. Ele ainda admite a possibilidade que a pessoa não está lembrando agora, mas de uma hora para outra essa lembrança vem à tona, e o que faz é ser ainda a mesma pessoa. Então, essa interrupção de memória, na visão de Locke, não é suficiente para interromper o raciocínio de ser uma mesma pessoa. Então entra a troca biológica, né? Essa troca de corpo para Locke, ou então essa troca de células para ele. Isso é como se fosse uma troca de roupa, porque a pessoa continua sendo a mesma, que você está trocando, na verdade, é só a matéria biológica, é a matéria que carrega a pessoa. Então é onde Locke define a diferença entre homem e pessoa. Homem carrega a pessoa. Então, aí ele entra nos pontos interessantes, que dá até para raciocinar isso de uma forma mais, digamos que mais imaginativa. Você corta um pedaço de uma pessoa, por exemplo, você corta a mão e essa mão cai no chão. O que essa mão é, na verdade, é só um pedaço de matéria, porque aquela pessoa continua existindo sem aquela mão. Aí quando a gente vai um pouco mais para frente para o mundo do pensamento, né, para o mundo mais científico, quando você imagina a possibilidade de você corta a cabeça da pessoa, mas existe uma máquina já que dá para conectar e continuar a vida daquela cabeça, a gente sabe que se aquela cabeça mantiver todo o conhecimento anterior, todas as lembranças anteriores, o ser humano vai continuar chamando aquela cabeça por aquela pessoa, aquela cabeça vai continuar tomando decisões, aquela cabeça vai continuar tendo direitos. Então, essa ideia que Locke tem de que não é a matéria, né? Afinal de contas, o corpo é bem maior que a cabeça, mas se a cabeça for suficiente para carregar as informações, para carregar tudo que a pessoa construiu ao longo da sua vida em termos de lembranças e conhecimentos, essa cabeça sozinha vai continuar sendo a pessoa, por mais absurdo que possa parecer. E tem inclusive aquele cientista, que eu acho que o nome dele é Hawking, que ele perdeu praticamente o jogo do corpo e comunica-se usando uma máquina. E aí a gente vai um pouco mais para o mundo do absurdo para fazer um raciocínio que não é necessariamente o que Locke fez, mas a gente imagina, se a gente tiver hoje uma máquina que for suficiente para retirar o cérebro de uma pessoa no momento que ela acabou de morrer, manter aquele cérebro vivo, e depois aquela máquina virar uma espécie de androide, e naquele androide as lembranças continuarem, eu acho que todo mundo vai continuar chamando aquele androide pelo nome daquela pessoa. Então a gente vai ter uma continuidade de pessoa, apesar de que não houve uma continuidade de homem, uma continuidade de matéria humana. Então, agora entra uma parte, que é a parte onde Locke entra um pouco para debater as possíveis críticas ao ponto de vista dele, né? Uma delas é: se o pensamento de uma pessoa é transferido para dois corpos pensantes, dois corpos são uma mesma pessoa. Eu entendo que o que Locke quis dizer é o seguinte: no momento em que essas pessoas são constituídas, no momento em que existe essa transferência de pensamento, esses dois corpos passam a ser a mesma pessoa. A gente precisa admitir que tudo bem, elas vão ser as mesmas pessoas no momento infinitamente pequeno, porque a partir do momento que elas começam a construir memórias diferentes, elas se dividem a partir dali. Mas no momento exatamente posterior a essa transferência de memória, existe sim a mesma pessoa, né? Porque até então, se a gente matar qualquer uma delas, né, vamos pensar assim, a gente continua tendo aquela pessoa anterior, e se uma delas morrer por qualquer motivo, não matar, se qualquer coisa acontecer, que aquelas duas pessoas não continuarem, a gente vai ter, com certeza, a mesma pessoa que a gente tinha antes. Esse é o ponto de vista desse experimento de pensamento. Agora, por um outro lado, se alguém zerar a consciência, que ele entra no ponto de vista daquelas pessoas que acreditam em reencarnação
E então ele entra raciocinando, será que uma pessoa reencarnada seria a mesma pessoa que antes? Isso é uma coisa até interessante, porque tem religiões, tem pessoas que acreditam que determinadas pessoas são aquelas outras pessoas. Me parece que acreditam que o Chico Xavier seja a reencarnação do Allan Kardec. Mas será que, nesse ponto de vista do Locke, o Chico Xavier seria o Allan Kardec? Não. Porque ele não teve condições de manter as lembranças e a vida anterior do Allan Kardec. Talvez o mesmo dom, mas não teve condições de manter a vida anterior do Allan Kardec. Então isso trazendo esse raciocínio para um raciocínio brasileiro que a gente tem, que é o caso do Chico Xavier, e eu não tenho certeza se é realmente admitida a ideia de que ele é uma reencarnação do Allan Kardec. Estou dando um exemplo aqui. Então, qual que é o ponto de vista do Locke? A partir do momento em que acontece uma interrupção das lembranças e da vida passada, aquilo é a outra pessoa. Então, se a mesma alma reencarnar em corpos diferentes e não mantiver as lembranças anteriores, ela pode ser a mesma alma, pode ser o mesmo soul, o mesmo espírito, mas não continua sendo a mesma pessoa, porque a pessoa, digamos que esse acúmulo de pensamentos, de forma de pensar, é isso que a gente chama hoje de personalidade ao longo do tempo, né? Então, reencarnado que não leva para a mesma pessoa. E se o reencarnado lembrar tudo? Aí ele passa a ser a mesma pessoa. Então vamos pensar que uma pessoa acabou de nascer, reencarnou, acabou de nascer, e de uma hora para outra essa pessoa lembra de tudo da outra vida, absolutamente tudo. Aí, tudo bem, é um outro corpo, né? Temos que admitir que aquele corpo que ele viveu anteriormente morreu, é um novo corpo, mas porque lembra absolutamente tudo, é uma continuidade da pessoa que morreu na encarnação anterior. Isso segundo o ponto de vista de Locke. Então, ele traz uns exemplos, né, que são os exemplos de pensamento. Se, por exemplo, uma pessoa que na encarnação passada foi um príncipe, reencarnar num corpo de um trabalhador de serviço pesado, que é o cobbler, é o peão na realidade brasileira, seria esse cobbler a pessoa do príncipe? Sim. Ele tem todas as lembranças do príncipe, ele é a pessoa do príncipe, mas ele seria o mesmo homem? Não, é um homem completamente diferente. Qualquer pessoa que olhar vai saber que não é o príncipe, é o cobbler, mas porque houve essa transferência da pessoa, das lembranças, das experiências, ele continua a pessoa do príncipe na visão do Locke. Então é interessante que ele faz também aquele raciocínio, né? Imagina que se de uma hora para outra, por algum motivo, se transferissem todos os pensamentos, se transferisse a pessoa, o cérebro, de um príncipe para o peão e do peão para o príncipe. Quem é quem? Então as pessoas se dividem, mas a gente precisa admitir que a partir do momento em que o corpo do príncipe tem todas as lembranças do cobbler e vice-versa, você não vai achar que faz sentido você punir, por exemplo, o príncipe com a consciência do peão por uma coisa que de repente o príncipe com a consciência do príncipe tenha feito. Esse é um experimento de pensamento que ele pensa, beleza, você trocou as memórias, você trocou a cabeça, tudo que estava dentro da cabeça, você trocou para corpos diferentes. Agora, quem que você vai punir por uma coisa errada? Imagina que o príncipe uma semana antes matou o irmão dele para ascender ao trono de forma mais fácil. Você vai punir agora o príncipe que na verdade carrega toda a vida anterior, todas as informações e toda a consciência do peão, ou você vai punir o peão, que é um corpo que agora está abrigando a consciência e as lembranças do príncipe? É um dilema que eu acho que a maioria das pessoas acabam pensando, não, tem que punir o peão, porque na verdade aquele corpo é como se fosse uma roupa para o príncipe, está simplesmente escondido ali. Então, nesse ponto, ele consolida a ideia de que existe uma diferença muito grande entre o homem, que é a matéria, né, a carne, e o person, a pessoa, nesse caso, que é a consciência, que são as lembranças ao longo do tempo. Então você não pode confundir o corpo, o homem, que carrega a pessoa. Então, aí ele fala até uma coisa interessante, que ele fala, coloque essa pessoa, esse self, na matéria que você quiser. Então, nesse ponto, eu até faço um experimento pessoal que eu falo, olha, se de uma hora para outra nós criarmos uma forma de que quando o corpo do ser humano está chegando ao momento do óbito, a gente tira o cérebro e coloca o cérebro para continuar
dentro de uma máquina, um Android, será que depois que aquele Android tiver todas as lembranças anteriores, reagir como aquela pessoa que está morrendo, será que a gente vai resistir a considerar aquele Android a mesma pessoa que tinha antes, sabendo que o cérebro foi transferido para ali porque o corpo já não tem mais condição de continuar vivendo? Aí vamos pensar um pouco mais diferente, uma forma um pouco mais complexa. E se a gente não tiver condição de transferir o cérebro, porque o cérebro também envelhece, mas a gente tiver condição de fazer uma transferência em alta velocidade de tudo que está dentro do cérebro para um Android. Então esse Android de uma hora para outra vai ter toda a informação, todo o comportamento, todo o jeito de viver daquela pessoa de carne e osso que morreu. Será que nós vamos resistir a considerar essa pessoa a mesma de antes? Então esse é o ponto do Locke, né? Coloque esse self, essa personalidade, na substância que você quiser. Então ele faz uma experiência interessante que ele fala: o dedo mindinho, você corta o dedo mindinho. Quando a gente corta o dedo mindinho, hoje na nossa realidade, a gente sabe muito bem que ele vai cair no chão e vai ficar perdido ali. Perdeu o dedo mindinho, é uma parte que vai ser descartada e a pessoa continua vivendo sem o dedo mindinho. Pronto. Mas vamos pensar diferente. Se a gente cortar o dedo mindinho e a pessoa caiu, mas o dedo mindinho continua levando todas as lembranças e levando todo, digamos que, toda a personalidade daquela pessoa. O dedo mindinho continua vivendo sozinho, sem precisar do resto do corpo, mas levando todas as informações, todo o conhecimento, toda a personalidade anterior daquela pessoa. Ele fala, né, que com certeza nós vamos considerar como pessoa aquele dedo mindinho que foi cortado, ainda que não faça muito sentido ser só um dedo mindinho carregando a pessoa. Então o que ele quer dizer é que a pessoa não é o corpo, a pessoa é o conjunto de conhecimentos, o conjunto de lembranças. Mais uma vez, ele dá um exemplo para reforçar isso. Então, nesse ponto, ele fala o porquê da gente trazer essa ideia do personal identity, né, que é a identidade pessoal, então, de uma forma tão assim ligada às lembranças e ao pensamento. Porque isso é um fundamento para direitos e justiças, right and justice, porque aqui ele chama atenção para reward and punishment. Como é que você vai punir, por exemplo, um corpo? Você tem que punir a pessoa. Então, vamos trazer para a realidade atual. Será que faz sentido a gente pegar uma pessoa que sofreu um derrame, que está lá numa cama e não lembra de mais nada, e colocar na cadeia por 30 anos, porque quando aquela pessoa era consciente, aquela pessoa matou alguém? Então, quando a gente traz para a realidade pessoal, a gente pensa nesse sentido aí. E, tipo, essa ideia de reward and punishment de Locke, que é amplamente utilizada, inclusive no ordenamento jurídico de quase todos os países, de se punir a consciência e quando consciente, ele traz em 3 experimentos de pensamento, né? Um deles é a ideia do Sócrates dormindo ou Sócrates acordado. A outra, deixa eu virar a página aqui para ter certeza. Os 3 experimentos de pensamento que ele faz. Uma delas é Sócrates dormindo e Sócrates acordado. Se de uma hora a gente for punir o Sócrates dormindo, o Sócrates acordado por uma coisa que ele pensou ou de repente fez como sonâmbulo, sei lá, qualquer coisa que estava fora da consciência do próprio Sócrates, seria como a gente punir um gêmeo pelo que o outro fez, porque não existia consciência naquele pensamento. Então, aí ele já entra dando exemplos relacionados a reward and punishment. A gente não pode punir uma pessoa por aquilo que ela não tinha consciência que estava fazendo. Eu acho que, inclusive, as questões relacionadas a sonambulismo no mundo inteiro não são punidas como crimes conscientes. Mas, enfim, a memória contínua não precisa lembrar de tudo, é um ponto que eu já falei. Agora, um outro experimento de pensamento do próprio Sócrates, do próprio Locke, é porque a gente tem essa tendência de punir o alcoólatra quando ele faz alguma coisa, né? Por exemplo, no Brasil a gente vai punir o alcoólatra pelo alcoolismo consciente. O cara chapou todas. Ele imagina que a tendência do ser humano de punir o alcoólatra, imaginava, né? Locke já morreu, tá, gente? Locke imaginava que a tendência do ser humano de punir o alcoólatra é porque, primeiro, a gente vai punir a ação dele ter bebido a ponto de fazer coisa errada. E segundo, porque a gente não tem certeza se ele tinha consciência. Mas para Locke, Deus só vai punir o alcoólatra
se realmente o alcoólatra fez aquilo tendo consciência do que ele estava fazendo. Então ele distingue a pessoa consciente daquela pessoa alcoolizada. Então ele imagina, olha, o alcoolizado não vai pagar pelos erros que ele fez porque ele não estava consciente. Agora, uma coisa interessante, que no Brasil a gente não pune a embriaguez involuntária. Então, se por algum motivo fora da vontade daquela pessoa, aquela pessoa ficou embriagada, vamos supor, ela chegou, tomou uma determinada coisa que ela não tinha consciência que tinha, sei lá, alguém colocou alguma coisa, a pessoa ficou chapada lá e aquela pessoa no momento de chapadez dela fez alguma coisa errada. Isso é um excludente de ilicitude, provavelmente que resgatou essa ideia do Locke de punir a consciência. Então, como o direito atual acaba buscando lá na filosofia duas consciências em um corpo, dia e noite, né? Ele traz um exemplo também de você imaginar que uma mesma pessoa, não, no ponto de vista do Locke, um mesmo corpo tenha duas personalidades. Então imagina que uma pessoa durante o dia, um corpo durante o dia seja uma pessoa e um corpo durante a noite seja outra pessoa. A gente imagina uma realidade bem estereotipada, né, daquele executivo super sério que trabalha no escritório durante o dia, todo mundo chega lá, conversa com ele, voz grossa, trabalha no escritório. Quando chega à noite, ele veste uma roupa completamente diferente e atende por outro nome. Existe ligação de consciência entre essas duas pessoas? Se existe uma ligação de consciência, aquela pessoa durante o dia tem consciência do que acontece à noite, é a mesma pessoa, mas existem casos em que existe a tal da dupla personalidade. Então, se existir uma diferença de consciência entre essas duas pessoas, o interessante é que o Locke não vê ligação entre essas duas pessoas no mesmo corpo. Existem duas pessoas no mesmo corpo. Eu dei o exemplo da pessoa que à noite fica travestida e vai fazer isso porque é uma coisa atual, mas para o Locke não. Diferente de haver ou não uma distinção visual, existem duas consciências, essas duas consciências não se comunicam e no ponto de vista dele, essa pessoa durante o dia, que existe durante o dia nesse corpo, não deve ser punida pelo que aquela pessoa da noite fez no mesmo corpo. Então, mais uma vez, é punir a pessoa e não o corpo que abriga a pessoa. Quando a gente traz para uma realidade mais atual, imagina que a pessoa tem aquela síndrome louca lá de dupla personalidade, e quando a pessoa vê virar a noite, a outra personalidade toma o corpo da pessoa, ela veste, fica toda louca e vai fazer confusão, por exemplo, e faz todas as confusões do mundo. Quando chega durante o dia, ela não lembra. Então, no ponto de vista de Locke, essa realidade atual trazida levadas para os pensamentos antigos dele, não mereceria punição durante o dia por uma coisa feita durante a noite. Porque as duas pessoas que habitam o mesmo corpo são pessoas distintas. Agora, trazendo o raciocínio para uma forma um pouco diferente e falando em dois corpos diferentes servindo a uma mesma pessoa, eu fiz um experimento de pensamento que é mais atual, né? Traz uma realidade atual. Vamos imaginar que a gente chegou num ponto em que é possível clonar o ser humano. E tem gente que gosta muito de aproveitar muito tempo, muito mesmo. Então a pessoa decide, olha, eu consegui clonar um ser humano, porque eu consegui clonar, eu vou fazer um clone meu. Aí o cara vai fazer um clone, coloca aquele clone praticamente da mesma idade, e ele tem um cabo de transmissão de alta velocidade, que todos os dias, de 12 em 12 horas, ele coloca um corpo para dormir, transfere um update de tudo que aconteceu nas últimas 12 horas de um corpo para o outro e acorda no outro corpo. Então, só para entender, são dois corpos diferentes, mas a cada 12 horas um corpo está funcionando, os dois não funcionam juntos. E como é que um faz para poder ter as lembranças do outro? Eles fazem uma transferência de informação de tudo que aconteceu nas últimas 12 horas. Então existe uma clara continuidade de dois corpos sendo uma só pessoa. Tem a transferência do que aconteceu nas últimas 12 horas, os dois sabem as mesmas coisas, e para ficar mais fantasioso ainda, um é clone do outro. Então, todo mundo vai admitir que se essas duas pessoas saírem em horários diferentes, apesar de contas, um está dormindo, descansando na hora que o outro está curtindo a vida, todo mundo há de convir que ninguém vai perceber que são pessoas diferentes. Aí começa a complicar um pouco. Imagina que um não corta o cabelo. Aí você imagina que você trabalha, o seu chefe chega hoje no escritório com o cabelo cortado. Amanhã o seu chefe chega no escritório com o cabelo bem maior, mas te pergunta as coisas que ele te pediu para fazer ontem e comporta-se como sendo a mesma pessoa que estava com você no escritório ontem.
Você tem que concordar comigo que, apesar de serem dois corpos diferentes, a continuidade de informação é tão preponderante sobre essa questão visual, o homem, que pode até dar um trava na ideia a respeito dessa diferença, como que o cabelo dele cresceu tanto de ontem para hoje, mas o ser humano não vai sentir como sendo pessoas diferentes. O ser humano vai querer entender como aquilo aconteceu, mas ninguém vai duvidar que é a mesma pessoa. Bom, esse primeiro vídeo é o meu lembrator sobre Locke on Self, que é o curso que eu estou fazendo esse ano, filosofia.